Do seu lar, você que acordou agora há pouco, que você pegasse a sua Bíblia comigo, para nós refletirmos sobre um texto da palavra do Senhor que está no livro de Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 3. O livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 3. Então a palavra do Senhor nos diz assim: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Feche os teus olhos, vamos orar sobre esse texto da palavra de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos motiva a estarmos a cada dia buscando mais a Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso incentivador, o nosso orientador. Por isso nós queremos agradecer por tudo que Tu és em nossa vida, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E nesta manhã, Senhor, nós partilhamos com a igreja um texto de Efésios sobre a vida dos filhos, em relação aos pais, e nós queremos receber a Tua graça sobre a nossa vida, para que nós possamos ministrar isso, e as pessoas possam entender aquilo que é a Tua vontade, para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. É interessante observar esse texto de Efésios, que Paulo aqui está concluindo o pensamento que ele vinha do capítulo 5, de ser cheia do Espírito Santo. Muitas vezes a gente lê essa parte do texto, do capítulo 6, e não dá muita atenção, porque ela não fala do Espírito. E aí, só fazer uma recapitulação, uma breve recapitulação, em Efésios 5,18, o apóstolo Paulo fala para nós: enchei-vos do Espírito. Então é uma maneira de buscar para ser cheio do Espírito, é falando entre vós salmos e hinos. No verso 19 fala isso. No verso 20 fala que é para, dando sempre graças a Deus por tudo, nós sermos as pessoas agradecidas. Então primeiro nós temos que buscar ser cheio da palavra, falar salmos e hinos, ou seja, nosso vocabulário tem que ser diferente. E agora nós vamos dar graça, ser gratos a Deus por tudo. Agora o 21, muitas vezes a gente pula, a gente passa por cima, a gente não ouve, a gente não presta atenção, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Ele está falando aqui para a igreja dos gentios. A igreja de Efésios é uma igreja de gentios. Você não vai esperar que as pessoas na rua se sujeitem às outras em autoridade. Mas dentro da igreja, você tem que ver que nós temos que sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Então isso faz parte de ser cheio do Espírito Santo. Não é só buscar, falar em línguas, ter os dons, profetizar. Isso é do Espírito Santo, é dons do Espírito Santo? É. Só que nós temos que também nos sujeitar aos outros no temor do Senhor. O que isso significa? Significa que nós temos que ter uma obediência, nós temos que ter uma reverência. E aí é interessante que o apóstolo Paulo tem uma maneira peculiar de falar as coisas. Por exemplo, quando ele começa falando de Efésios 5, sobre as mulheres, 5:22, mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Aí no verso 25 ele fala: maridos, amai as vossas esposas. Paulo sempre começa falando daquele que é liderado para aquele que é líder. Ele fala mulheres primeiro e depois fala dos maridos. Agora aqui no capítulo 6, Paulo fala: filhos, sede obediente aos vossos pais. Para depois, no verso 4, ele falar dos pais: não provoqueis a ira os vossos filhos. Então ele começa pelo liderado, para depois falar com o líder. É interessante essa observação. Primeiro ele vai falar em quem está em obediência, para depois falar com quem lidera. Então,
o que ocorre hoje? A sociedade moderna faz com que os pais se preocupem em dar a melhor escola para o filho. Dentro do possível, a melhor escola para o filho. Procura a melhor faculdade, procura o melhor curso, o curso que está mais em evidência para que o filho seja habilitado, seja capacitado. Procura buscar o melhor plano de saúde e dar para os filhos, para poder, dentro do possível, para que os filhos sejam protegidos de assistência médica. Só que tem um detalhe, me incluo nisso, me incluo. Como pai eu me incluo. Nós esquecemos de ensinar aos filhos o que é o principal. Por exemplo, se você pega um adolescente de 14, 15, 16 anos e fala assim, qual que é a melhor pizzaria do Pirapó? Na hora ele vai te dizer qual é. Ele sabe o ponto melhor, a melhor pizzaria do Pirapó. Aonde nós vamos passar as férias desse final de ano? Ele já tem no coração dele o lugar adequado que ele vai querer, porque é o melhor lugar que ele tem. Então, os filhos sabem o que é de melhor para viver. Só que eles esqueceram, os pais esqueceram de ensinar para os filhos o caminho da cruz. Os 2 cursos que nós fizemos essa semana, a tônica disso vai dentro dos casais e dentro da namoro a maneira de Deus, vai convergir nesse assunto, a falta da cruz dentro de casa. Por quê? Porque a cruz é renúncia, porque a cruz é o lugar do choro, porque a cruz é o lugar da amargura, e nenhum pai quer que seu filho fique amargurado, que fique chorando, que fique pensativo, que fique refletindo sobre aquilo que a vida é. Então eu, como pai e os outros pais, nós falhamos porque nós mostramos tudo que o mundo pode nos oferecer, melhor emprego, melhor faculdade, melhor plano de saúde, melhor isso, melhor lugar de passar as férias, mas esquecemos de dizer que o caminho da cruz. É lá, meu filho, que você tem. E para ensinar o caminho da cruz, os filhos têm que ver os pais todos os dias indo para o caminho da cruz, dobrando os joelhos, orando, pedindo, clamando, entregando a sua vida a Jesus. Se os filhos verem os pais indo todos os dias no caminho da cruz, eles vão aprender o caminho da cruz. Porque aí teu filho vai crescendo, vai passando a infância, e começa a adolescência com 12, 13 anos, aí você vai lá na loja, o pai vai lá na loja e compra o melhor celular que tem e dá para o filho, um iPhone 12, por exemplo. Aí, se tinha um vale entre você e teu filho, agora você criou um abismo, porque a tua opinião perante ele já não tem valor mais, porque o telefone celular que ele ganhou tem as opiniões que ele precisa, tem as respostas que ele precisa, e não precisa mais ouvir o pai, não ouvir a mãe. E agora ele vai viver a vida dele independente. Os pais querem fazer o melhor para os seus filhos, vão a uma loja e compram um iPhone 12 e dá de presente para o seu filho, certo? Errado. Porque se tinha um vale entre os dois, o pai e o filho, agora vai criar um abismo. Sabe por quê? Porque ele agora tem as informações que ele precisa, que ele quer, aonde ele quer, da onde ele quer, e ele não precisa mais da sua opinião na vida dele. Ele agora vai levar a sua vida de acordo, por quê? Porque ele não foi ensinado o caminho da cruz. E aí, para você imaginar mais ou menos assim, o filho já não ouve o pai, não ouve a mãe, não ouve o professor. É mais ou menos assim, você chegar na avenida São João em São Paulo e retirar da extensão da Avenida São João todos os sinaleiros, todos os semáforos. Aí cada um passa a hora que quer, a hora que acha que deve passar, se tiver no vermelho, se não tiver. Não tem mais sinal. Então agora você faz o que você quiser. É isso que a geração moderna está buscando. Liberdade para fazer o que quer. Não importa se vai atingir a geração A, a geração B. E aí o que acontece? Tiram a capa para trás, jogam a poeira para trás e deixam a geração passada, a geração anterior de lado.
E aí, a nossa geração, ela é marcada pelo desprezo às autoridades. Mas isso, um adolescente, um jovem, ele não vai aprender a ser desobediente lá dentro da escola. Ele não vai aprender a ser desobediente no local de trabalho dele. Ele aprendeu a ser desobediente dentro de casa. Essa rebeldia que nós vemos lá fora, por que ela está acontecendo lá fora? Porque um dia ela não foi corrigida aqui dentro. E aí vem a psicologia moderna e diz que a criança deve ser orientada, incentivada, estimulada, mas nunca corrigida. Porque a criança tem um potencial dentro de si que pode e deve ser manuseado para fazer as coisas, mas não pode ser corrigido, porque senão ela vai se frustrar, senão vai ter trauma. Só que a palavra de Deus, se eu vivo pela palavra de Deus, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios, capítulo 29, verso 15, quem quiser depois confere, por favor. Diz assim: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Então a Bíblia está dizendo o quê? Que você tem que ensinar o caminho da cruz para o seu filho. A correção. E outro dia, lá em Brasília, faz acho que 2 ou 3 semanas, um avião ficou 45 minutos estacionado, sem poder decolar, porque um garotinho de 6 anos se recusou a colocar o cinto de segurança. Ele se recusou a colocar o cinto de segurança e a aeronave, com 150 pessoas dentro da aeronave, não pôde decolar, porque o garotinho estava sem cinto de segurança. Aí saiu o comandante da cabine do avião, veio lá conversar, mas não pode falar nada com a criança, porque senão ela vai ficar traumatizada. Então 150 pessoas dentro do avião, estacionado por 45 minutos, porque uma criança de 6 ou 7 anos, rebelde, não quis colocar o cinto de segurança. Então aí a gente vai começando a enxergar aonde está a raiz do problema. Aonde está a situação em que nós estamos vivendo na nossa sociedade hoje. Todos sabem o caminho que deve seguir, menos o caminho da cruz, que tem que ser visitado todos os dias. Tudo isso o apóstolo Paulo escreve que é o sinal de uma geração decadente. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 e 2 diz assim: sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos. Nós estamos vivendo esse tempo ou não? Quantas selfies são tiradas da mesma pessoa, talvez no mesmo dia, e publicada para todo mundo ver se ela é amante dela mesma ou não? Faz 2 aulas de musculação, já vai para selfie, tirar uma selfie para mostrar que melhorou o bíceps. Faz não sei o que, vai postar. Amante de quem? De si mesmo. Gananciosos, presunçosos, soberbos. Eu sei de tudo, não preciso de orientação de ninguém, não estou subordinado a ninguém, não tenho orientação de ninguém. Eu sou eu. Blasfêmio. E olha aqui o que o apóstolo Paulo colocou no final do verso 2: desobedientes a pais e mães. Desobedientes a pai. Então essa rebeldia que está lá fora, ela começou um dia pequenininha dentro de casa, e não houve correção. Não houve correção, nós estamos vendo o que está acontecendo agora. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim: enchei-vos do Espírito, submetei-vos uns aos outros, eu como cristão, eu como pai como cristão, eu como filho como cristão, eu tenho que entender que eu estou debaixo de uma autoridade constituída por Deus. Porque o livro de Romanos capítulo 13, verso 1 fala assim: não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram instituídas por Deus. Se Deus não está presente na sua pessoa, fisicamente, Ele tem a autoridade delegada aqui na terra para fazer aquilo que tem que ser feito em cada lugar. Então eu e você precisamos nos colocar debaixo da submissão. Obedecer. O que é a palavra obedecer?
é se colocar debaixo da palavra proferida por quem tem autoridade. Obediência é se colocar debaixo da palavra proferida por quem tem autoridade. Agora, se eu quero criar meu filho nos moldes de Deus, eu tenho que buscar a autoridade de Deus para me ensinar meu filho nos caminhos de Deus. Agora, se eu quero ensinar meu filho conforme o mundo ensina, eu vou para a psicologia, eu vou para onde for buscar ensinamento para o meu filho não sofrer, para o meu filho não passar pela cruz. Só que um dia ele vai ter que passar. Agora, se ele estiver preparado para passar esse dia na cruz, ele vai ser vitorioso. Agora, se ele não se preparar, ele vai estar decepcionado. Perigoso até tirar a vida, porque ele não estava preparado para receber um não. Ele não estava preparado para não receber no emprego, uma vaga de emprego, ele receber não. Você não foi aprovado, o outro foi aprovado. Muitas vezes ele não estará preparado para isso. Agora, se ele for ensinado a desde pequeno andar no caminho da cruz, ele não vai ter dificuldade. Ele vai se submeter e vai viver uma vida de vitória, em nome de Jesus. Obedecer é muito mais do que cumprir uma ordem. Obedecer é respeitar. Você ouve a ordem, você respeita, você honra, você trata com reverência, você é grato, trata com dignidade. E aí Deus fala assim, por que as pessoas perguntam, por que foi feito desse jeito? Por que Deus fez as coisas desse jeito? Deus é tão simples, tão humilde, que Ele vai te explicar por que Ele fez as coisas desse jeito. Porque os 10 mandamentos, por exemplo, quando foi instituído os 10 mandamentos, que Moisés pegou as tábuas da lei no Monte Sinai, os 10 mandamentos continham a regra para educar e levar uma nação a ser vitoriosa, os 10 mandamentos, para que não haja transtorno. E esses 10 mandamentos foi usado para governar a igreja, é os mesmos 10 mandamentos, e também foi feito para governar a família. É os mesmos 10 mandamentos para cuidar da nação, da igreja e da família. Não tem diferença. E no 5º mandamento, tem lá, honra teu pai e tua mãe, que isso vai prolongar os dias da sua vida. Por que será que está inserido tanto na nação, como na igreja, como na família, para você obedecer, honrar teu pai e tua mãe, para que vá bem todos os dias da sua vida e prolongue todos os dias da sua vida? Deus é sábio, irmão. Ele não ia fazer uma regra para a nação, uma regra para a igreja, uma regra para a família. Não, Deus faz na escala maior a nação, na escala menor a igreja e na escala menor ainda a família, a célula da família, a célula da sociedade. A mesma explicação que é para a nação é para a sociedade. Os Estados Unidos têm 13 estatutos na sua Constituição. Colocaram 3 a mais do que os 10 mandamentos, mas é 3 estatutos. Olha a situação tudo bem que está passando por uma dificuldade também, mas olha a situação, a diferença entre os Estados Unidos e as outras nações. Para que te vá bem, para que te prolongue os dias da sua vida. No livro de Colossenses, que é o livro gêmeo de Efésios, Paulo fala no paralelo, quando honra teu pai e tua mãe, capítulo 3, o verso 20, porque isto é agradável ao Senhor. Olha bem a palavra, leia de novo com reflexão. Honra teu pai e tua mãe, porque isto é agradável ao Senhor. Então agora vamos recapitular, vamos voltar no Salmo. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, se eu honro pai e mãe, eu estou agradando quem? Estou agradando Deus. O que vai acontecer comigo? Os meus desejos serão atendidos. Irmão, a palavra de Deus é isso. A palavra de Deus é simples. É você toma uma ação e você recebe uma reação. Por que nós devemos considerar isso? Porque nós não podemos
negligenciar aquilo que foi ordenado por Deus. E quanto mais eu ando em reverência àquilo que foi ensinado para mim, mais sucesso eu vou ter na minha vida futura. A vida de jovem, de casamento, criar filhos e ter netos. Tudo isso é incentivado diante dessa situação. Eu fui ensinado, eu fui mostrado, o papai e a mamãe ensinou o caminho da cruz, o caminho onde você tem que encostar sua cara na parede e pedir perdão. É humilhante, mas você vai começando a lidar com essa situação e você vai recebendo a graça de Deus. Quero fazer algumas considerações para estar encerrando, para nós logo estarmos servindo a Santa Ceia do Senhor. Primeiro, quando Deus fala, honra teu pai e tua mãe, porque isso é justo. Justo por quê? Porque eu sou cheio do Espírito Santo. Se eu pretendo ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que fazer aquilo, obedecer pai e mãe, para me receber como justiça, ser cheio do Espírito Santo. Então a justiça de Deus, ela não falha, se eu cumpro o mandamento. Mas como o pastor Itamar ministrou no último domingo aqui, muitas vezes nós queremos as benesses de Deus, os benefícios que Deus nos dá, mas a nossa parte nós nos negamos a fazer. Nós não queremos fazer aquilo que Jesus fez. Nós não queremos entregar, nós não queremos procurar o caminho da cruz e achar o caminho da cruz, que é o caminho de pedra, o caminho difícil. Nós queremos o caminho fácil. Veja bem, na festa de Caná da Galileia, só um exemplo. O pessoal estava lá, Jesus estava lá, a mãe de Jesus estava lá, acabou o vinho, Jesus disse assim para os serventes, enchei de água essas talhas. Os serventes foram lá e encheram. O povo todo se alegrou, se festejou e bebeu do vinho novo e estava feliz. E quem que proporcionou essa felicidade para todos? Foram os serventes. Porque se os serventes tivessem ouvido a ordem de Jesus, encher de água essas talhas, e não tivesse obedecido, ninguém tinha continuado a festa. Então o meu papel e o teu papel como igreja é ser essas pessoas que trabalham para que as outras pessoas sejam beneficiadas. Eu e vocês fomos colocados aqui como igreja para nós fazermos a diferença na sociedade. Mas para isso não precisamos estar vivendo essa euforia. Simplesmente ouvindo aquilo que Jesus fala e cumprindo aquilo que Ele falou. E quando eu faço a minha parte, a Bíblia fala assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Você pode ter certeza que se você for um ouvinte obediente da palavra do Senhor, Deus vai cumprir os desejos do seu coração, em nome de Jesus. Outra coisa, ponto 2, gratidão. O que é gratidão? É honrar. O que é honrar uma pessoa? É dar a ela o que lhe é devido. O apóstolo Paulo fala, se é honra, se é louvor, se é adoração, adoração. Então, honrar é você dar àquela pessoa aquilo que é de direito dela. Então, teu pai e tua mãe, você precisa honrar por quê? Porque eles me criaram, tiveram paciência comigo, puseram comida na mesa até os 18 anos, 20 anos, e agora eu tenho que me virar, mas eu sou grato a eles, eu tenho que honrar eles, eu não posso erguer a voz para eles, eu não posso afrontá-los. Porque quando eu afronto, eu estou querendo falar em línguas, eu estou querendo profetizar, eu estou querendo isso, eu estou querendo aquilo, mas eu não estou me submetendo às autoridades. Eu quero as benesses, mas eu não quero ter o compromisso. Mandamento com promessa. Para ativar bem e prolongue os dias da sua vida. Então quando eu cumpro isso, eu estou sabendo que Deus vai fazer a vontade dele na minha vida. Agora eu quero falar uma coisa para os jovens, os adolescentes. Coloque em ordem seu relacionamento com seus pais. Coloque em ordem. Chama papai, mamãe, ou se quiser falar com um individual, mas o bom é falar com os dois juntos. Chama e faz uma retratação. Procure o caminho da cruz, para que as divergências que existem sejam anuladas. Busque a presença do pai e da mãe e se reconcilie com eles. Talvez você não esteja brigado com seu pai e com sua mãe, mas as respostas que são dadas,
tira esse prato daqui e coloca na... Não, depois eu vou. Estou dando um exemplos banais, mas que estão acontecendo do dia a dia, que mostra a rebeldia que os filhos têm, muitas vezes, com os pais. Então precisamos acelerar esse processo dentro da igreja, para que as pessoas lá de fora comecem a ver o resultado do que a igreja faz na vida das pessoas. Esse curso que foi ministrado para nós pelo palestrante lá, ele falou, não adianta a igreja viver de evento em evento. Olha o nome, evento. O evento, 7% do que é ensinado em qualquer evento é absorvido. Os outros 93% vai para o espaço. A igreja tem que viver, se alimentar da palavra. A palavra que é o norte da igreja. Não adianta, o filho está rebelde, coisa, vamos procurar na Bíblia onde que está o problema dele. Aonde que está a falha dos pais. Vocês não estão ministrando a cruz para o seu filho. Você tem que ministrar. Quando os pais não conhecem a Jesus, aí é que nós temos que nos aproximar dessa família e mostrar para os pais que nunca foram ensinados o caminho da cruz. Não se deixe influenciar pelas suas amizades. Se você for começar a ouvir as mensagens que vêm para você, faz isso, vamos para tal lugar. Não precisa falar nada para o seu pai, não precisa falar nada da sua mãe, vamos lá. E vai nessa conversa aí. Não se deixe influenciar pelas amizades. Pois se eu sou cheio do Espírito Santo, eu preciso me submeter àquele que me colocou como autoridade sobre a minha vida. Aquilo que Deus colocou como autoridade sobre a minha vida. Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho que ser submisso às autoridades que Deus colocou sobre a minha vida. Pai, mãe, professor, líder. E aí, para finalizar, Efésios 6:4 fala: vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na instrução do Senhor. Não provocar é o que? É ensinar as coisas erradas para o teu filho. É não colocar a palavra na boca dele para ele falar uma coisa que não deve. Uma mentira, uma coisa. Não provoque a ira. Se o seu filho está buscando ser cheio do Espírito Santo, você tem que criar na disciplina e na instrução do Senhor. O que é a disciplina? Disciplina pode ser uma matéria da escola. Mas disciplina é um regulamento que precisa ser cumprido. Que a graça do Senhor seja sobre todos, que o amor de Deus seja derramado sobre nós. E como igreja nós possamos entender isso. Que o propósito de Deus é ensinar, tanto para os pais como para os filhos, o caminho da cruz. Os outros caminhos estão aí, todos estampados, né? Basta você apertar a tecla do seu celular, você sabe onde é o melhor restaurante, onde é a melhor praia, onde é tudo do bom e do melhor. Só que o caminho da cruz no teu celular não tem. Te agradecemos, Senhor, por esse momento e queremos ser gratos a Ti, Pai, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. O Senhor tem nos sustentado vivo, é porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. Sustenta, Senhor, as famílias, Senhor, que participam aqui conosco. Sustenta, Senhor, as famílias dessa cidade, do nosso estado, do nosso país.